Então, abre sua Bíblia comigo, lá em Efésios, no capítulo 1, a partir do verso 1. Eu queria compartilhar com vocês, e a partir de hoje nós vamos começar a estudar, então, a carta de Paulo aos Efésios. Queria dizer algo que é muito importante na carta de Paulo aos Efésios, que Paulo escreveu a carta aos Efésios quando ele estava preso em Roma. Paulo havia, nas suas viagens missionárias, na primeira viagem, na segunda e na terceira, Paulo havia estado com os irmãos em Éfeso. Paulo, ele trouxe o evangelho até a cidade de Éfeso. Paulo, ele foi até ali na sua primeira viagem missionária, e depois Paulo voltou a segunda e a terceira vez na cidade de Éfeso. Éfeso era a principal cidade da Ásia Menor naquela época, era o principal ponto comercial devido à sua posição geográfica. A cidade de Éfeso era uma cidade muito importante, inclusive para o Império Romano. Tudo aquilo que passava na região da Ásia Menor, que era a região justamente que Paulo trouxe ali as epístolas paulinas e toda a primeira, segunda e terceira viagem missionária, era um mundo ali realmente comercial da época, se acontecia na Ásia Menor. E Paulo, então, na primeira, segunda e terceira carta, na sua primeira, segunda e terceira viagem missionária, Paulo esteve ali plantando primeiramente a igreja de Éfeso. E depois Paulo escreveu, quando ele estava preso em Roma, já no ano 64 depois de Cristo, Paulo então escreve a sua carta aos Efésios. E essa carta aos Efésios não era uma carta especificamente à igreja local. Essa carta era uma carta circular. E nós temos na Bíblia que a carta aos Efésios, e recebeu o nome aos Efésios, que foi o principal texto preservado desta carta, e foi justamente o texto que veio então para formar o cânon bíblico, que foi a carta aos Efésios. Porém, essa carta era uma carta circular à igreja do Senhor, que Paulo escreveu, e essa carta, os irmãos que passavam ali, pegaram a carta de Paulo em Roma, e saíram ali de todas as igrejas da Ásia Menor, trazendo essa mensagem. E a mensagem de Deus, como a palavra do Senhor fala que a mensagem de Deus ela é viva e eficaz, a palavra do Senhor para nós, na carta aos Efésios, que era uma carta circular, ela serve para nós hoje também. E eu queria que você estudasse a carta dos Efésios esses dias, que você estivesse buscando em Deus revelação para ela, que você não lesse e você estudasse a carta aos Efésios somente como uma carta histórica, mas que você recebesse a revelação de Deus nesses dias dessa carta. Porque é justamente a carta de Paulo aos Efésios, que fala justamente do trabalho de Deus na regeneração do homem. E depois, na segunda metade da carta, fala justamente do posicionamento que eu e você temos que ter diante de Deus para ter uma vida de santidade, para entender o propósito de Deus na minha e na sua vida. Queridos, nós temos nesses dias buscado ao Senhor e nós temos recebido revelações e palavras atrás de palavras aqui na FAB sobre o propósito de Deus na vida de cada um. E esses dias, em um dos nossos estudos, nós chamamos de live, mas não é live, que live tem todo dia, Na verdade, é um momento, em função desse distanciamento social, que nós encontramos para estar com a igreja todos os dias orando e estar estudando a Bíblia juntos. E um dia dessa semana, o Senhor trouxe uma revelação muito grande para nós sobre isso. E a revelação que Deus trouxe para nós é de que cada um de nós tem um propósito. Cada um de nós tem um propósito definido. Deus tem um chamado na sua vida, Deus tem algo para fazer na sua vida. Deus te criou com um propósito muito bem definido. E nesses dias Deus quer que você alcance o seu propósito. Mas muitas vezes eu e você não alcançamos o propósito de Deus porque nós dispersamos a nossa energia. A palavra do Senhor fala que sem profecia o povo se corrompe. Não havendo revelação divina, o povo se corrompe, o povo se desvia. E o texto que é utilizado na palavra fala justamente isso, que quando você não tem um referencial divino na sua vida, quando você não tem um propósito de Deus muito estabelecido, você perde o foco. Você começa muito bem a caminhada, você se empolga no início, mas ao passar do tempo, ao passar dos dias, quando vem a tempestade, quando vem a chuva, quando vem a dificuldade, você desanima, você para no meio do caminho. E a palavra que o Senhor tem derramado sobre nós esses dias é justamente essa, que nós possamos tomar de novo a nossa capa. Essa semana também nós estamos estudando um momento em que Jesus havia ressuscitado e que Pedro estava ali com seus amigos ali de ministério, com os outros apóstolos, e eles estavam de volta ali na sua vida natural, estavam de volta ali na sua vida normal, estavam na praia, e de repente Pedro virou para os outros apóstolos e disse o seguinte: olha, eu vou pescar, eu vou parar agora, eu estou confuso, eu vou parar meu ministério, eu vou parar aquilo que Deus colocou na minha vida, aquilo que Deus colocou nas minhas mãos.
E a palavra do Senhor fala que Pedro, então, ele vai pescar. E a Bíblia fala que ele e os seus amigos ali, os outros discípulos, disseram também: nós vamos com você, porque Pedro era um líder. Queridos, naquele momento, então, Pedro vai para o barco, e a Bíblia fala que Pedro tira a capa. E a Bíblia, quando ela fala que Pedro tira a capa, a Bíblia está se referindo aqui nesse texto, no momento em que nós deixamos de lado a autoridade de Deus nas nossas vidas. No momento que Deus nos dá um chamado, queridos, ouça bem o que eu estou te dizendo agora. No momento que Deus te chama, no momento que Deus te seleciona para você fazer parte do exército Deus vivo, Deus te dá uma porção de autoridade, Deus te dá um cajado na mão, Deus te dá algo, Deus te dá uma porção para que você se revista daquela autoridade, para você poder exercer seu ministério, para você exercer seu trabalho. O seu propósito pode ser no seu trabalho secular, o seu propósito pode ser na igreja, o seu propósito pode ser na vida acadêmica. Eu não sei o propósito de Deus na sua vida, mas de uma coisa eu sei: Deus te chamou para algo grande. Mas quando Deus nos chama, Deus também nos capacita. E esse texto, quando fala que Pedro, ele deixa então a sua capa e vai pescar, esse Pedro está se referindo a um Pedro que desistiu, a um Pedro que estava confuso, um Pedro que não estava sabendo justamente aquilo que ele tinha que fazer, aquele Pedro que havia desistido de ser realmente o propósito de Deus na vida dele, de ser aquela pessoa que Jesus chamou e preparou para que fosse. E muitas vezes eu e você recebemos um chamado de Deus, muitas vezes nós recebemos um sonho da parte de Deus, e a partir daquele momento Deus nos capacita, Deus nos dá uma autoridade para trabalhar aquele sonho, para trabalhar aquela revelação, para trabalhar esse chamado. Mas às vezes a dificuldade, às vezes a falta de fé, às vezes o desânimo, faz com que nós tiremos a nossa capa e deixemos aquela capa de lado. Que nós deixemos aquela ferramenta que o Senhor nos deu de lado. E nós passamos então a fazer algo que não é o propósito de Deus para as nossas vidas. Nós começamos a andar por caminhos que não são os caminhos de Deus para as nossas vidas. Mas a palavra do Senhor para mim e para você, nesta noite é essa: volte para os caminhos do Senhor, pegue a sua capa de novo. Queridos, naquele momento a palavra do Senhor fala que Pedro e os discípulos, eles foram para o mar aberto, ali para o mar de Tiberíades, o mar da Galileia, e a Bíblia fala que eles não pescaram nada. A Bíblia fala que eles se frustraram, porque o homem de Deus e a mulher de Deus, que lança a mão no arado, que recebe um toque do altar, que recebe um toque do Espírito Santo, ele não serve mais para fazer outra coisa. Aquela música da Fernanda Brum é a música muito abençoada, que ela fala: olha, se você pisou no Santo dos Santos, em outro lugar não serve mais para você. Queridos, e a palavra do Senhor fala que eles foram pescar, e eles eram homens experientes na pesca, e que eles retornaram frustrados, porque eles não alcançaram mais a felicidade, eles não alcançaram mais a satisfação pessoal naquilo que eles faziam. Por quê? Porque eles haviam encontrado com Jesus, porque o Espírito Santo de Deus estava ali na vida deles, porque eles tinham um propósito maior na vida deles. E é isso que Deus está falando para mim e para você. E esses dias eu, meditando sobre aqui o texto de Efésios, que eu queria compartilhar com você, é justamente isso, queridos. Existe uma diferença para você que é do reino e para quem não é. Se você foi encontrado por Deus, se você foi encontrado pelo Espírito Santo, se Deus tocou no seu coração, se você é da fé, se você foi salvo por Jesus nesses dias, a Bíblia fala que a partir do momento que você é salvo, a partir do momento que você é selecionado por Deus, a partir do momento que você é alcançado por um trabalho de resgate, ou de Deus, do próprio Deus, ou através do trabalho da igreja que foi te resgatar, a Bíblia fala que a partir desse momento, você recebe o poder de ser feito filho de Deus. Queridos, e a partir desse momento algo acontece na sua vida, porque você deixa de ser uma pessoa normal, você deixa de ser uma pessoa carnal, e você passa a fazer parte do reino de Deus. Pastor, o que você está dizendo? Eu estou dizendo, queridos, que a partir do momento que o Espírito Santo toca a sua vida, que você ingressa para o reino de Deus, você não é mais desse mundo, você não faz parte mais do sistema desse mundo. Por isso que Paulo falava: olha, não vos amoldeis aos costumes deste mundo, a cultura deste mundo não serve mais para você, o sistema deste mundo não rege mais a sua vida, o principado que governa este mundo não governa mais a sua vida.
Você tem uma nova lei sobre você. Você não está mais sobre a lei do pecado e da morte, mas você está sobre a lei da vida eterna com Deus. Você foi chamado em Jesus para se assentar nas regiões celestiais. Mas infelizmente, muitas pessoas que foram tocadas pelo Espírito Santo, muitos que fazem parte da igreja, estão vivendo debaixo de outro regime, continuam vivendo debaixo da lei do pecado e da morte, por falta de revelação da palavra, por falta de conhecer as Escrituras e o poder de Deus. E aqui, o livro de Efésios traz para mim e para você uma revelação do nosso lugar. Qual que é o meu lugar em Deus? Qual que é o seu lugar em Deus? É muito importante que você descubra isso nesses dias. Nós estamos vivendo num mundo modificado nesses dias. Vários estudiosos estão dizendo que a pandemia vai modificar a nossa cultura, vai modificar o nosso modo de viver. Mas essa pandemia não pode modificar a sua vida em Deus, porque a sua vida em Deus foi selecionada antes da fundação dos séculos. Antes mesmo de você existir, antes mesmo de haver crise, antes mesmo de haver pandemia, Deus te escolheu no ventre materno para que você fosse homem de Deus, para que você fosse mulher de Deus. E hoje, se você está ouvindo essa palavra, é porque Deus te chamou para ser um homem de Deus. Por isso, se levante, se posicione na posição que Deus te chamou, se posicione na posição que Deus colocou para você. Pega de novo a sua capa. Queridos, a palavra do Senhor fala que os discípulos estavam frustrados com a sua vida normal, com a sua vida regular. Mas quando eles estavam voltando ali para a praia, eles ouviram a voz de um homem que estava lá e eles não reconheceram que era Jesus. E aquela palavra veio para eles: olha, vocês têm comida aí? E Pedro disse: Senhor, pescamos a noite toda, mas não pegamos nada. E naquele momento então, Jesus, que naquele momento eles não sabiam que era ele ainda, disse: olha, jogue as redes do lado direito. E a Bíblia fala que eles estavam a 90 metros da praia. Não era lugar de pescar. Era um lugar impossível, era um lugar improvável de ter peixe. Queridos, naquele momento então, João, ouvindo a voz de Jesus, disse para Pedro: Pedro, é ele. João reconheceu Jesus, e naquele instante então a Bíblia fala que os discípulos lançaram a rede, e que Pedro pegou a sua capa e se lançou nas águas de novo, atrás de Jesus, e foi para a praia. Queridos, essa palavra é uma palavra interessante, porque quando a gente observa o comportamento de Pedro, pelo seu impulso, Pedro por ser uma pessoa impulsiva, ele não ia lembrar de pegar a capa antes de cair dentro da água, e ir atrás de Jesus. Mas a Bíblia fala que Pedro pegou de novo a sua capa e lançou sobre os seus ombros. Isso quer dizer que ele resgatou o chamado de Deus na vida dele. Isso quer dizer que ele aumentou realmente naquele momento, ele caiu a ficha da posição que ele tinha em Deus. E naquele instante, então, ele vai por ali, os outros apóstolos têm dificuldade para trazer os peixes para dentro do barco. E a partir daquele momento, Deus restaura, Jesus restaura a vida de Pedro. Jesus restaura, então, o ministério de Pedro, porque Pedro, já no primeiro momento, ele tinha se posicionado, tinha pegado a capa e jogado nos ombros. E Jesus, então, começa a chamar Pedro ali, e Jesus começa a andar com Pedro na praia. E é aquele texto famoso que Jesus pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? E Pedro, por 3 vezes, tem que responder: sim, Senhor, eu te amo. E Jesus diz para ele: então apacenta as minhas ovelhas. Queridos, mas algo que é importante aqui, a palavra do Senhor dizendo é isso. E eu queria chamar a atenção somente para esse ponto. Se você pisou no altar, se você foi encontrado pelo Senhor, se o anjo pegou uma tenaz, uma brasa viva do altar e tocou na sua vida, você não serve mais para andar em outros caminhos. Você não vai mais alcançar a felicidade e a realização pessoal em mais nada nesse mundo, a não ser na presença de Deus, a não ser no centro da vontade de Deus. E olha só o que a palavra do Senhor nos diz aqui em Efésios, no capítulo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus, que estão em Éfeso, a vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Amém? Verso 3. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Queridos, vamos repetir esse verso? Repete comigo aí na sua casa, pega a sua Bíblia, e você pode repetir comigo esse texto bem alto. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo,
que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E eu queria dividir com você agora isso. A palavra do Senhor fala que Ele nos abençoou nas regiões celestiais. E aqui, queridos, vem alguns segredos da palavra de Deus, alguns segredos para você que faz parte do reino de Deus. Lá em Mateus, quando Jesus pergunta para Pedro quem que eles diziam que Jesus era, e Pedro traz aquela revelação que ele era o Messias, o Filho do Deus vivo, e que Jesus diz para Pedro: Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra eu vou edificar a minha igreja, sobre essa revelação eu vou edificar a minha igreja. Naquele momento, então, queridos, o que Jesus diz para Pedro? Fala: olha, as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja, e tudo aquilo que você ligar na terra vai ser ligado no céu, e tudo aquilo que você desligar na terra vai ser desligado no céu. O que Jesus estava dizendo para Pedro naquele momento, queridos? Que através da igreja, e que Deus havia dado à igreja uma porção de autoridade muito grande, queridos, para que nós pudéssemos movimentar no mundo espiritual, que é o nosso lugar. E lá em João, no capítulo 3, fala que o homem não recebe coisa alguma se do céu não lhe for dado. E meditando nesse versículo, eu estava pensando: poxa, e as pessoas que não são do reino? Elas conseguem as coisas? Como elas conseguem? Queridos, é algo que é muito importante para eu e você entendermos isso. Como nós fazemos parte agora do reino de Deus, como nós não fazemos parte mais do sistema desse mundo. Ouça bem que eu vou falar esse segredo aqui, essa chave, queridos, que você tem que entender. Você que passou a fazer parte do reino de Deus, você não tem mais provisão no governo do mundo, você não tem mais provisão no principado desse século, você não tem mais provisão no principado do poder do ar, no espírito de desobediência que controla aqui as pessoas que não têm Jesus. Essa é a grande diferença daqueles que servem a Deus e aqueles que não servem. A partir do momento que você faz parte, então, do reino de Deus, a sua provisão passa a ser celestial. Funciona mais ou menos assim: se você faz parte do reino, se você é um embaixador do reino aqui na terra, se você é um representante do reino, a sua matriz não é aqui, você responde para uma matriz diferente, você responde para uma sede diferente, e tudo aquilo que você precisa não vem dessa região. É como a embaixada de um país, por exemplo, lá nos Estados Unidos, tem uma embaixada aqui no Brasil, mas eles não dependem de recursos do governo brasileiro, eles dependem de recursos lá do país de origem. E é isso que Paulo traz, a linguagem que Paulo traz aqui, e a Bíblia traz sobre justamente isso, que nós não somos mais cidadãos deste mundo, mas nós somos cidadãos do céu, nós somos co-cidadãos do céu. Amém? Isso quer dizer que a minha provisão e a sua não vem mais deste mundo, não vem mais da presente era, não vem mais desse século, que a minha provisão e a sua provisão vem do céu. Amém? Quantos podem dizer amém por isso? E por isso que lá em João no capítulo 3, 27, fala que nós não receberemos coisa alguma, se primeiro não for dado no céu. Por isso que Jesus disse: olha, Pedro, aquilo que vocês ligarem na terra vai ser ligado no céu, e o que vocês desligarem na terra vai ser desligado no céu, porque Deus nos deu autoridade para que nós possamos movimentar o mundo espiritual como igreja. E aí, finalizando o texto de hoje, eu queria pedir a banda já para subir. Nós vamos cantar de novo essa canção, A Bênção, uma canção maravilhosa, uma canção profética para mim e para a sua vida, amém? Deus vai guardar as nossas famílias. E eu queria encerrar a palavra de hoje falando do momento em que Axa vai até Caleb, e ela, filha de Caleb, então, conversa com seu pai, e Caleb era um homem cheio do Espírito Santo, né? Caleb era um homem que vivia na época da lei, mas era um homem que entendia o poder do Espírito, e o Espírito Santo estava sobre ele. Queridos, e a palavra do Senhor fala que a filha de Caleb foi até ele e falou: pai, o Senhor já me abençoou, o Senhor já nos deu terra, o Senhor já nos deu possessão, o Senhor já nos deu bens materiais, mas eu te peço também que o Senhor nos dê fontes de água. Queridos, naquele momento então a filha de Caleb pede isso para ele, e Caleb fala para ela, fala: olha, eu vou te dar fontes superiores e fontes inferiores. Queridos, a minha e a sua vida não é mais regida pelos padrões desse mundo. Por isso que aqui o livro de Efésios, ele fala sobre isso, e nós temos que ter discernimento do que Deus tem para a nossa vida, amém? O nosso regime de governo,
a nossa vida não é mais regida pelos padrões desse mundo, mas a nossa vida é regida pela lei do céu. Porque eu e você somos chamados para sermos cidadãos do céu. Amém? Essa é a palavra de Deus, essa é a palavra do Senhor sobre nós.